Olá, estou hoje para falar um pouquinho da palavra do Senhor para você. Eu vou estar lendo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos passear um pouquinho nesse capítulo. E ele nos diz assim, o versículo 1. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo porque tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira com que ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles questionaram o mestre explicou direitinho como é que era. Aí no 13 diz assim: os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam o jantar da Páscoa. Aqui vem o título: A Última Páscoa de Jesus. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então, Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. No 19, depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos seus apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. E aqui depois ele vai falar do traidor, enfim, mas o que eu vou me ater até esses versículos, né? Nós estamos em vésperas da Páscoa. Hoje nós temos esse dia como a paixão de Cristo, sexta-feira da paixão, sexta-feira santa. Mas antes de eu comentar, vamos orar um pouquinho. Paizinho amado, querido, eu peço agora que o Senhor venha revelar através da minha vida esta palavra para aqueles que vão assistir esse vídeo e que possamos, Pai, render a Ti toda a honra, glória e louvor por isso. Repreende todo impedimento de que aprendamos mais da Tua verdade que nos liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E esses versículos nos diz o quê? O tempo que Judas resolveu trair Jesus, Satanás entrou nele, ele foi procurar, acertaram um preço e ele arranjando um jeito de fazer com que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, Jesus instrui os discípulos a prepararem o jantar de Páscoa. Eles foram até a cidade, acharam um lugar conveniente onde Jesus descreveu tudo o que eles tinham que fazer, prepararam a Páscoa e quando chegou a hora, Jesus fez o partir do pão e a consagração do cálice e eles ali comeram a Páscoa e foi-se instituída a primeira Santa Ceia. A nossa cultura nos ensina que Jesus ressuscitou na Páscoa, mas na verdade Jesus comeu a sua última Páscoa antes de ir para o sofrimento. A Páscoa para os judeus era comemorada, ela foi a primeira Páscoa comemorada no Egito, quando eles iam sair da escravidão. Foi passado o sangue do cordeiro nos umbrais de cada porta onde o anjo da morte não entrou e o povo saiu ileso com todos os seus primogênitos da terra do Egito. Ali se comemorou a partir dali todos os anos essa festa dos pães sem fermento, o cordeiro, as ervas amargas, aonde o judeu
comemora a Páscoa. E Jesus, ele comeu a sua última Páscoa, ele comemorou essa festa onde representa o final da escravidão. E eu entendo que o Senhor, naquela Páscoa, ele comeu o final, ele rompeu ali com a nossa escravidão do pecado, com a nossa escravidão da mentira, com a nossa escravidão do engano, porque a partir dali ele foi viver um tempo de sofrimento, morte na cruz, e no terceiro dia ressuscitou, consumando ali a vitória plena. Começou ali o processo depois de comer a Páscoa. O povo judeu lá no Egito comeu a Páscoa e foi em rumo à terra prometida. Jesus comeu a Páscoa e foi para o Calvário, levar ali, pagar um preço de sangue pela minha vida e pela tua vida, e nos trazer vitória, porque ele venceu a morte. Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive, o teu Redentor vive. Que nós possamos declarar isso. O nosso Redentor vive, e ele levou sobre si toda dor, toda enfermidade. Ele levou sobre si todo o pecado que nós não poderíamos pagar, a cédula de dívida que foi contraída lá desde Adão. Deus fez um plano para que Jesus viesse para esta terra e pagasse um preço, mesmo não tendo pecado, de uma forma que ele não merecia, mas por isso ele foi o Cordeiro imaculado. Ao meu favor e ao teu favor. Quando existia o sacrifício de animais, não era qualquer animal, era um animal primogênito, era sem defeito, era o melhor dos animais. E Deus entregou o melhor que ele tinha para o último sacrifício ser feito. Hoje não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, porque Jesus foi o último sacrifício e o único real sacrifício verdadeiro, limpo, ao favor de toda a humanidade que o reconhece como Filho de Deus, reconhece como Senhor e Salvador. E eu vou nesta hora te convidar. Se você entende que Jesus fez todo esse sacrifício e comprou você com um preço de sangue, repete comigo essa oração. Eu vou repetir agora uma oração onde eu vou dizer para o Senhor que Ele tem autoridade para viver em mim e mudar a minha história, para a honra e glória do nome dEle. Pai amado, querido, eu entrego a minha vida agora diante de Ti. Habita no meu coração, vem ser, Senhor, que eu possa ser morada, templo do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, faz novas as coisas dentro de mim. Me ensina o caminho que Tu queres que eu ande, que eu possa através da minha vida glorificar o Teu nome, que possamos juntos, Pai, que eu seja cheia do Teu Espírito junto de Ti. Eu trilho essa jornada indicada, conduzida pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Recebe mesmo a minha vida diante do Teu altar. Eu reconheço que o Senhor veio como homem, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, tragando a morte e trazendo vida, levando sobre si os meus pecados e me trazendo, Senhor, vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou fazer uma oração por você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que possa ter conferido essa oração se reconciliando com Cristo agora. Pai amado, querido, toma essas vidas, Pai, que Te aceitaram como Senhor hoje, como Senhor e Salvador, ou se reconciliaram contigo. Escreve o nome delas ou confirma o nome delas no livro da vida, que elas possam mesmo serem sensíveis à Tua voz e obedientes para desfrutar do melhor que o Senhor tem para elas nessa jornada aqui na terra. E eu Te louvo por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? E vamos orar. Orar para que essa palavra seja sempre um marco, todos os dias da nossa vida, nós possamos reconhecer que Jesus fez tudo isso para que nós tivéssemos uma vida plena, tivéssemos uma vida abundante, pudéssemos caminhar com Ele com liberdade, tendo acesso a esse Deus maravilhoso que nos guarda, nos livra, nos protege, nos abençoa e quer estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus.
Pai amado, querido, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, por nos relembrar neste dia o teu sacrifício naquela cruz. O Senhor tinha esse plano, o plano de redenção a favor de toda a humanidade, Pai. Que nós possamos reconhecê-lo todos os dias da nossa vida e termos a alegria da salvação que veio através dessa atitude, porque o Senhor não desistiu de nós. Mesmo nós sendo miseráveis e pecadores, o Senhor foi até o fim e venceu, Senhor, venceu a morte na cruz e ressuscitou, nos trazendo a paz, nos trazendo vida, nos trazendo aquilo que precisamos, Pai. Preenche o vazio que porventura possa estar dentro de cada um de nós, nos enche com a Tua presença e nos faz desfrutar do poder de sermos feitos filhos por adoção em Jesus Cristo, onde Deus entregou o seu único filho, Ele ressuscitou o seu primogênito para que nós tivéssemos lugar de herança, lugar na mesa, lugar com os seus. Muito obrigada por ter nos recebido como filhos. Pai, muito obrigada por esta atitude e este plano que fez ao nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Uma abençoada comemoração da Páscoa. Comemore mesmo a ressurreição e vida. Todos os dias da tua vida e da minha vida vamos comemorar em nome de Jesus. Amém. Até mais. Deus abençoe.